Cavalos vai muito além de tradição, é paixão, manejo técnico e conexão profunda com os animais. E quando falamos em cavalo quarto de milha, falamos de uma raça símbolo de potência, docilidade e versatilidade, essencial nas provas e no trabalho com o gado. No agro, a criação de cavalos movimenta sonhos, negócios e histórias de vida. E quem compartilha a sua trajetória com a gente hoje é a Sueli Jacobsen, que cresceu entre mangueiras e rodeios e transformou o amor pelos cavalos em uma missão que atravessa gerações. Nascida em Cascavel, Paraná, Sueli Jacobsen cresceu no lombo de um cavalo e no compasso da lida no campo. Com 2 anos já acompanhava o avô na pecuária de corte e aos 6 abria rodeios a cavalo. Foi em Cuiabá que se formou em marketing, mas sua alma sempre pertenceu ao agro. Determinada e movida pela fé, hoje sonha alto com o próprio Aras, uma promessa feita ainda na infância. Protagonista, porque vive o campo com verdade e entrega, e onde há bicho, barro e sonho, ela está em casa. Bem-vinda, Sueli, um prazer Obrigada. te receber aqui. Conhecer um pouquinho mais, né, de você. Sim. Vi que você está um pouco até emocionada porque viu o seu avô ali. Isso. Como é que foi essa sua conexão com o campo e com ele, Sueli? Então, meu avô, ele ainda é vivo, graças a Deus. Aí eu fico um pouco emotiva porque eu vim morar em São Paulo, então eles estão no Mato Grosso. Mas até onde eu cheguei hoje na minha história foi uma pessoa que sempre me motivou. Então sempre quando eu falo dele eu acabo me emocionando. Toda a trajetória que eu segui na minha vida, ele sempre foi um apoio muito forte para mim. Então ele sempre falava, nunca desista dos seus sonhos, acredita naquilo que você gosta e tudo que a gente faz com amor dá certo. Então lembre-se que Deus sempre está contigo e você nunca está sozinho. Então, foi algo assim que eu sempre carreguei para minha vida inteira, essa mensagem que meu avô sempre me deixou desde criança. Então, eu sempre tento me apegar a isso para realizar tudo aquilo que eu acredito. Seu avô é pecuarista? Meu avô é pecuarista, produtor rural. Então, eu nasci na cidade de Cascavel, Paraná. E aos meus 10 anos, a gente foi para o Mato Grosso. Então, ele trocou a fazenda do Paraná por uma fazenda do Mato Grosso toda fechada. Não era aberto ainda, o Mato Grosso ainda não tinha essa visibilidade que está tendo, né, hoje. Não tinha asfalto, as cidades eram bem precárias. Então, assim, foi uma mudança muito... não é drástica, mas assim, para nós, tipo eu criança, criada na fazenda, ir para uma cidade que eu não conhecia ninguém, para uma fazenda totalmente diferente daquilo que eu estava acostumada, porque era agricultura. Então, e deixar um pouco da pecuária, os cavalos e viver essa nova história com eles foi bem desafiadora. Mas graças a Deus as coisas se ajeitaram e eu voltei a viver os meus sonhos que eu tinha de criança. Que legal. Quando foi essa mudança para voltar aí para esse universo dos cavalos? Então, como a gente foi para o Mato Grosso, lá era mais agricultura. A gente até levou alguns animais, né, criação, quarto de milha para lá, mas acabaram que não se adaptaram, até porque não é questão de clima, mas assim, não tinha ainda essa criação de cavalos lá. Tipo, o pessoal usava mais para o gado, mas era pouca pecuária, porque a maioria das terras do Mato Grosso são formadas por agricultura, soja, algodão. Então, a gente não tinha um plano de continuar a criação com gado. Mas aí as coisas foram acontecendo, fomos estruturando a fazenda e voltamos para a pecuária. E aí voltou a criação de cavalo novamente. Legal. E quando você volta para São Paulo, Sueli? Na verdade, eu moro em São Paulo hoje. Então, os meus animais, inclusive, ficam aqui, né, no interior. E aí eu vou para o Mato Grosso, resolvo as coisas lá e volto. Tô sempre indo e voltando. Vamos falar um pouquinho do quarto de milha, né? Essa raça tão bonita, tão potente e que já tem aí o coração, né? Pelo menos quando a gente fala do agronegócio, ele é um dos que a gente mais ouve falar. Sim. Essa paixão vem de pequena, sempre foi o quarto de milha, né? Vamos falar um pouquinho dessa raça? Sempre foi o quarto de milha. Então, meu avô, ele criava, na verdade, animais para campo, que eram os animais para fazenda, para lida com o gado. Nunca foi algo pensado em genética ou algo pensado numa associação, igual tem o gado PO, tem o quarto de milha, que é o animal também registrado.
e feito todo aquele trabalho genético. Por que o quarto de milha? Porque ele é um cavalo versátil, então ele atende aí várias modalidades. Também eu falo que ele é o cavalo do agro, né? Porque é o cavalo que suporta a lida no campo, é o cavalo que tem uma docilidade, uma habilidade para lidar com o gado. Então, antigamente, até para plantação, eles usavam muito o quarto de milha para puxar arado. E aí, essa paixão foi desde criança. Com 2 aninhos, meu avô já me colocava em cima do cavalo para ir com ele para o campo, tocar, né, o gado, mexer com os animais. Então, eu sempre tive essa paixão pelo quarto de milha. E fui convidada para fazer abertura de alguns rodeios quando criança. E ali fui me interessando e fui indo, e sempre muito apegada ao cavalo. E eu sempre falei para ele, quando eu crescer, o meu sonho é ter um aras e trabalhar geneticamente com esses animais. E aí foi toda essa trajetória aí e acabou acontecendo, graças a Deus. E Suelen, você chegou a fazer agronomia, mas depois mudou para comunicação. Como foi essa mudança de chave? Então, como eu sempre gostei muito de animais, eu fiz agronomia e eu ia muito bem em anatomia animal. Aí eu falei, bom, então não é isso que eu quero, eu vou para veterinário. E daí, na época, meu pai tinha uma rede de televisão e ele falou assim, filha, né, então, porque não tinha cavalo, ainda não tinha, a pecuária não era tão forte no Mato Grosso. Aí eu falei, bom, então eu vou para esse caminho. E acabei formando em comunicação. E quando eu formei, eu fiz toda a minha monografia, todo o meu planejamento estratégico de aras. Então, eu acabei tirando 10 na monografia e eu saí. Eu falei, bom, sempre foi meu sonho de criança, é isso que eu vou fazer. Eu tenho um planejamento estratégico, fui bem, estou aprovada. E falei, por que não montar o aras? Então, a gente conversei com a minha família quando eu cheguei. E eu falei, olha, o que vocês acham de a gente começar a criar e começar a fazer um trabalho genético para vender os animais e para que isso, né, seja uma fonte de renda? E aí foi onde a gente começou toda a trajetória. Fomos atrás de éguas, de garanhões, começamos aos poucos e hoje temos aí um plantel de cavalo quarto de milha direcionado à corrida. Muito legal. E aí agora você está vivendo esse sonho de criança? Tô. Inclusive, semana passada a gente fez nosso primeiro leilão. Então, foi a realização, de fato, do meu sonho de criança. E para mim foi muito emocionante, para toda a minha família, para o meu irmão também, que ele me acompanha junto. Ele é formado em medicina, mas toda a genética dos animais é ele que faz. Então a gente tem um trabalho em conjunto, eu e ele. E eu falo que os dois, tipo assim, passamos por vários processos até aprender, porque no Mato Grosso a mão de obra naquela época era mais escassa, então assim, a gente fica longe de tudo. Então para vir cavalo voltar veterinário, a gente acabou sofrendo um pouco, sabe? Mas foi muito gratificante realizar o sonho e conseguir alcançar aquilo que era meu sonho de menina, juntamente com meu irmão. Muito legal. E junto com isso também, Suelen, você tem uma loja, né, de couro. Conta um pouquinho pra gente, né? 100% agro aí, utilizando essa nossa matéria-prima. Você também foi pro meio da moda. Então, como eu tava, né, na frente ali do aras, eu acabei me masculinizando um pouco para pertencer a essa ambiência, porque 90% acho que do nosso público acaba sendo masculino. Então você acaba lidando com muitos homens e você acaba se fechando um pouco, sabe? E até na forma de se vestir, eu perdi um pouco da minha feminilidade para pertencer àquela ambiência. E foi um dia num café da manhã, conversando com a minha mãe, que eu falei assim, mãe, não tem nenhuma marca que cuida, né, dessa mulher. Porque eu conheço várias mulheres do agro, tenho várias amigas que trabalham dentro do setor e elas mesmas reclamam, falam, amiga, às vezes a gente não consegue se arrumar, a gente não passa uma maquiagem porque a gente tem medo de como a gente vai ser recebida no ambiente. E graças a Deus isso vem mudando muito, sabe? Vem mudando no mercado, a visão da mulher tá diferente, né? Ela de fato se tornou uma protagonista dentro do agronegócio. E a questão não é só a forma de se vestir, mas sim a forma de se posicionar. Então, eu tinha a marca direcionada mais para o cavalo, para o público, né, do cavalo. E eu falei, por que não cuidar dessa mulher do agro e trazer toda a matéria-prima que eu usar dentro da marca 100% do agronegócio? Então, eu trabalho com tudo que é proveniente do agro.
e não só com couro, como algodão, linho, enfim. E faz 2 anos e meio que eu tô em São Paulo. E eu vim justamente com esse propósito, vim me desafiar mais uma vez. E eu ainda até brinquei com meu avô, falei assim, eu cumpri minha missão dentro do Aras, já estou conseguindo realizar aquilo que eu quero, agora eu vou para uma nova missão, que é uma coisa que eu sempre gostei também, e ajudar mulheres através da minha história, que talvez sofreram também o que eu sofri, e levar o nome do agronegócio para o mundo, porque muita gente usa uma roupa de couro ou usa uma roupa de algodão e não sabe onde é produzido. Então, contar um pouco dessa história de onde é produzida toda a nossa matéria-prima, tudo aquilo que a gente usa, e se a gente olhar para todos os cantos, a gente vai ver um pouco do agronegócio. Muito legal, porque você trouxe aí a comunicação que você fez, né? Isso. Você trouxe o nosso agronegócio, que é o Aras, e toda essa história que você tem, e você trouxe a moda, né? Então, acho que é uma forma de conectar com esse público final que precisa entender um pouquinho melhor sobre o nosso setor, né, Suai? Sim. Não, e hoje a moda tá super em alta do nosso estilo western, né? Várias americanas usando, Beyoncé, a música. Então, assim, pegou muito forte essa moda do agronegócio. Muitas marcas estão usando também aí a moda direcionada para o agro. Eu acho que cada vez mais a gente vem fortalecendo através da comunicação o que de fato é o agronegócio. Muitas pessoas ainda não vivem a experiência, precisam viver a experiência para de fato entender o que significa o agro, e eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada, adorei te conhecer um pouquinho mais, obrigada por estar aqui com a gente no Protagonista. Obrigada a você, espero que vocês tenham gostado, a contar um pouquinho aí da minha história, do quarto de milha e tudo que o agronegócio representa para mim e para minha família.